assim, Mateus? Fundamento para Cristo era a comunhão com os discípulos. Isso era fundamento. O que era complemento no evangelho dele era fazer milagres. Quando nós invertemos esse papel, se tornamos o tipo de cristão que milagre é fundamento. E às vezes uma comunhão com uma equipe, às vezes uma comunhão com o discípulo, às vezes curtir uma live é complemento. Aí, é até engraçado isso. Mas, embora seja algo forte, pode rasgar, né? Pode, está no meu lugar, né? Então, quando nós fazemos que o reino de Deus deixe de ser fundamento e se torne complemento, nós agimos igualzinho a Satanás. Eu só vou para a presença de Deus depois que eu rodeei a terra. Quando eu me frustrei, aí eu vou procurar Deus. Se Satanás tivesse algo mais interessante para fazer, você acha que ele ia para a presença de Deus? Meu Deus. Se nós só buscarmos Deus dentro desse período de pandemia, depois que a gente cansar da série, depois que a gente finalizar a série, depois que a gente terminar de trocar ideia, nós estamos agindo igual Satanás. Aquilo que era fundamento em nossas vidas se tornou complemento. Só que o que é fundamento, é base, é alicerce. Paulo está falando que ninguém pode construir um alicerce senão Cristo. Aí eu me frustro dentro da igreja, eu fico indagando Deus, sendo que o que era fundamento eu sempre tratei como complemento. Por mais que venha dias difíceis, por mais que venha pensamentos contrários, a pessoa só se desvia se o evangelho nunca foi fundamental na vida dela. A pessoa pode ficar sem tudo, sem emprego, pode rolar um divórcio, um ente pode morrer, ela vai sentir. Ninguém é super-herói aqui, não tem super maravilha, Superman. Porém, se a pessoa se desvia, é porque o que era fundamento na vida dela se tornou complemento. E é muito fácil disso acontecer. Se nós não estivermos posicionados e centrados para o que Deus tem a falar, se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos trocar o que é fundamental pelo que é complementar. E aí nós vamos acabar que nem Judas. Mateus 26, capítulo 26, versículo 46. Mateus 26, versículo 46. Nós vamos até o versículo 50. Vai falar assim: levante-se e vamos, meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, ou mestre, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Olha isso. Judas combinou um sinal para entregar Jesus. Ele disse aos religiosos, aos líderes da lei: aquele que eu saudar com um beijo no rosto. Aí você pensa: caramba, Judas foi mó sacana, foi mó traíra. Todas as vezes que nós buscamos a presença para receber e não para deixar nada nosso, nós estamos beijando o rosto de Cristo. A Torre é uma igreja que fala muito de secreto. Só que tem a possibilidade de nós se perdermos dentro do secreto. Não existe só o cristão que fica sem secreto. Existe o cristão que cai no automático para entrar no secreto. Se todas as vezes eu entrar na presença de Deus com os mesmos pedidos, eu estou beijando o rosto dele. Só que Jesus não foi irônico, Jesus não foi sarcástico quando ele disse: amigo, o que te traz aqui? Para Cristo, Judas realmente era um amigo. Para Judas, Cristo não foi. Só que nós voltamos para o que é fundamento, o que é complementar. Judas não desistiu do evangelho por aquilo que o evangelho era, porque o evangelho é bom. Judas desistiu do evangelho pelo preço que ele exigia. Entende? As pessoas não se afastam, nós, quando eu falo as pessoas, também nós, não se afastam do evangelho porque ele é ruim, mas sim pelo preço que ele é exigido. É sobre o
preço da renúncia. Em 3 oportunidades da Bíblia vai citar esse texto. Vai citar em João, vai citar em Marcos, mas eu escolhi o de Mateus. Só que em Marcos vai citar uma outra versão de um jovem que estava seguindo Jesus. Ele estava apenas com um linho no corpo, um linho fino. E quando começa toda essa movimentação, e aí todos abandonam Jesus, inclusive esse jovem, vai relatar que ele correu nu e as vestes dele, o linho dele ficou pelo caminho. Isso quer dizer que todas as pessoas que abandonam Cristo no momento da morte, por mais que queiram se esconder, deixam rastros. Todas as vezes que nós saímos do propósito, por mais que nós pensemos que, se eu desanimar, se eu me afastar, eu vou ficar na minha e não vai atingir outras pessoas. É impossível que a gente não deixe o nosso linho e a gente vai deixar rastro. Por que o Evangelho de Cristo foi tão marcante? Por que o Evangelho de Cristo foi tão revolucionário? Porque o Evangelho de Cristo teve marcas. E falando de marcas, só tem 2 caminhos no Evangelho de Cristo. Ou a pessoa que é marcada, e aí ela suporta essa ferida para dar testemunho para alguém, ou a pessoa que não quer se ferir pelo Evangelho e abandona ele. Só que nós caímos naquilo, a pessoa é frustrada no mundo, a pessoa não teve um emprego legal, a pessoa não teve um casamento legal, a pessoa era rejeitada. E, claro, ela tem que vir para a igreja para buscar auxílio. Porém, se ela vir com a mentalidade de dentro da igreja eu vou ser bem sucedido e nada mais, é melhor que ela fique lá fora, porque ela vai se frustrar mais ainda. O mundo frustra as pessoas por menosprezarem, por falarem o que elas não são. O Evangelho frustra as pessoas por falarem o que elas devem ser. Essa é a diferença. De qualquer jeito nós vamos se frustrar, seja no mundo ou na igreja, mas é melhor se frustrar sabendo que você nasceu para ser. O problema não é você viver uma vida curta com Deus. O problema é nós passarmos a vida inteira sem saber o propósito da nossa existência. Por mais que seja necessário, faculdade é complemento, família é complemento, complementos importantes, porque complementos são importantes. Porém, só deve haver um fundamento que é o reino de Deus. Por mais que você se forme, por mais que você conquiste, por mais que você tenha uma família, no grande dia só vai ficar o seu fundamento. No reino de Deus não vai ser lembrado a sua faculdade, o seu carro, a sua posição, ou quão linda era a sua esposa, ou quão linda era a sua família. E sim quem você foi dentro do reino de Deus. É sobre fundamento. Galera da live. É sobre você entender o que é fundamento. Então, é uma palavra de direcionamento que tem que trazer uma expansão na nossa mente. Sabe, eu creio que essa pandemia, esse isolamento, o fato de nós não estarmos em tão contato com as pessoas, espero que você não esteja também, ajuda, né? Não foi simplesmente a ira de Deus. Nem sempre os males que acontecem em nossas vidas é a ira de Deus. Às vezes é a forma que Ele encontrou de redirecionar o nosso propósito. Jonas não foi só a ira de Deus, foi a forma que Deus encontrou de colocar ele no direcionamento certo. Meu Deus. Nada contra as pessoas que falam, mas o que eu tenho mais visto as pessoas no meio gospel falando, não, que a pandemia é a ira de Deus. Sim, mas se Deus fosse enviar uma praga, toda vez que Ele se irasse, não teria mais atmosfera, não teria mais mundo. Jesus. Então, a pandemia não é a ira de Deus, é a forma que Ele encontrou para redirecionar a igreja. Talvez se não houvesse essa pandemia, você não colocaria a mão na mente, eu não colocaria a mão na consciência para entender se é complemento ou fundamento o Evangelho do Reino de Deus. Ó, pessoa que não participa da live, pessoa que não está envolvida com nada, pessoa que durante essa pandemia se afastou, é porque tratou o Evangelho sempre como complemento. Ir para o culto, estar ali fisicamente, era um complemento. Porém, se a pessoa é fundamentada, ela continua buscando. Mateus, poxa, não é a mesma coisa. Louvor, já está todo mundo pulando lá na frente. Sim, mas é o mesmo Deus. Esses dias eu conversei com um parceiro meu e ele falou assim, mano, eu tenho dúvida da minha fé. Tipo, eu queria acreditar em Deus, mas eu não consigo, porque algumas coisas não entram.
trocar uma ideia. E ele falou, mano, os dinossauros existiram. Eu comecei a rachar. Falei, mano, creio que sim. E ele falou, mas ele não entra na ordem cronológica da Bíblia, não cita planetas. Eu falei, mas a Bíblia não é o que é para você tentar entender por completo, é para você tentar viver. E aí ele falou, mas vai fazer uns 20 anos que Deus não se manifesta, que Deus não envia sinais. E aí ele conhece, ele falou, mano, no Antigo Testamento ele enviava vários sinais lá pro povo hebreu. E eu falei, mano, por que Deus tem que fazer os mesmos sinais, se manifestar da mesma forma, se as pessoas são outras? Não é que a essência de Deus mudou, é a forma de trabalhar que mudou. Não foi Deus que mudou, fomos nós, foram as pessoas que mudaram. Então, no período da lei, serviu para revelar quem Deus era. Mas o período da graça é para que nós se revelemos quem nós somos diante dele. Ele já foi revelado quem ele é, mas a graça nos dá o livre-arbítrio de se revelar. Seja contra ou a favor dele. Porque você pode ver, por mais que a pessoa tenha uma crença pagã, ou por mais que a pessoa seja ateu, no fundo ela tem convicção que Deus existe. Por mais que ela bata na tecla que não. Por quê? A primeira coisa que ela fala é, se Deus existisse, no mundo não haveria isso. Por que ela não fala se Oxalá existisse, se Zeus existisse? Ela fala de quem? De Deus, porque ela sabe que ele existe. Entende? As pessoas só falam, se Deus existe, porque há estrupo, porque há violência. Mas elas não falam de outras divindades, de outras convicções, porque no fundo elas sabem que Deus existe.